Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Certamente que o julgamento de Bolsonaro está entrando para a história do nosso país. Provas forjadas, provas completamente aí colocadas à mercê para que comprove uma fraude que nunca houve, um golpe que nunca houve. E nessa tarde o senador Flávio Bolsonaro veio à tona, trouxe o que foi dito durante esse fraudulento julgamento que está acontecendo, e certamente depois dos votos dos outros ministros pretendem colocar Bolsonaro e os outros 7 réus atrás das grades. Vem comigo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que está acontecendo no cenário político do nosso país. Fala com tanto ódio, parecia o líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde e amarelo era a mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. Só para vocês terem ciência do que está acontecendo, essas provas que vieram à tona sobre os vazamentos de Tagliaferro disseram que no dia 25, Bolsonaro e todo o seu grupo, eles fizeram ali o que estava previsto, o que aconteceu com toda essa movimentação do dia 8 de janeiro, lá no dia 25 de outubro. Pois bem, todas as provas foram forjadas para que essas provas viessem à tona, não é? Então, no dia 25, dia 26, dia 27, dia 28. Quando chegou o dia 28, essas provas foram elaboradas, feitas, redigidas. E aí, como já tinha acontecido tudo no dia 25, dia 28 eles fizeram um relatório, colocaram esse relatório como se fosse e como se ele tivesse sido feito, no dia 25 para incriminar Bolsonaro. Ou seja, um ministro do Supremo Tribunal Federal, junto aos seus assessores, pediu para que as provas fossem forjadas. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado. Em especial, a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dia depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. E aí, pessoal, só para fazer um parênteses, a imprensa e muitas pessoas estão questionando o porquê Tagliaferro não fez essas denúncias enquanto estava aqui no nosso país. E a resposta é óbvia. Medo de ser morto. Se ele estivesse aqui, ele não estaria vivo. Foi encontrado um advogado do caso do dia 8 de janeiro, de um dos envolvidos, e ele foi encontrado morto. Então isso aqui é muito grave, isso aqui é muito sério. Diante das denúncias que estão surgindo a todo momento, todos os que estão defendendo Bolsonaro correm um sério risco de vida. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. Página. A perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por 2 renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia?
confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada. Com data retroativa, portanto, a sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. Entenderam? Essa aqui não são informações que vieram da cabeça do jornalista, são informações que surgiram do nada. Não, estamos falando aqui das informações que vieram do próprio site oficial do Supremo Tribunal Federal, onde o jornalista entrou, teve acesso ao código-fonte, que todos que têm esse conhecimento, não precisa ser um hacker para poder roubar as informações, mas você consegue extrair o código-fonte da própria página oficial do Supremo Tribunal Federal. E ali foi confirmado que essas provas foram forjadas e vieram 6 dias após, né, a condenação de Bolsonaro. Ou seja, eles usaram tudo que podiam posteriormente ao que aconteceu para poder provar, né, forjar as provas e assim colocar uma data retroativa. O que está acontecendo e o que estamos acompanhando é um verdadeiro absurdo, uma fraude está acontecendo. E o silêncio também dos outros ministros, de senadores do Congresso, espanta, deixa a gente de cabelos em pé, porque é impressionante que ninguém, nesse exato momento, possa fazer nada contra o ministro Flávio, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra isso que está acontecendo, porque os outros ministros estão só jogando o jogo, principalmente os da primeira turma. Mas é impossível ver que os outros ministros, senadores, jornalistas, corroboram com tudo isso. Hoje são esses 7, né, elementos, são essas 7 pessoas, Bolsonaro, mas daqui a pouco nós vamos acompanhar aí e ver que tudo isso vai respingar neles em algum momento. Senão, tudo estará, né, sendo jogado aí por água abaixo. Vamos continuar acompanhando, se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho para que nós possamos trazer as informações para vocês assim que elas saírem. Meu forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.